Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Gente, a gente tá só esperando mais pessoas entrarem pra gente começar. Tá bom. Pensei que eu ia ter até um AVC antes dessa live. A nossa dupla dinâmica, André e Juliane. E eu aqui enfeitando, né, pra ajudar vocês. Pra compor o trio só de mulheres. Tive só um pequeno infarto hoje mais cedo, mas tudo bem. Mulher, Ju, não precisa. Não precisa. Altas ideias mirabolantes na minha cabeça aqui pra falar. E hoje, acho que 1 hora antes de começar, aí eu tive uma ideia de um filme. É quando for no finalzinho. Eu só quando vocês falarem aí de um filme, mas Vontade de conversar e não dá. Carol sumiu agora. A Carol? Sim, ela tá. Mesmo. Não. Deu uma desaparecida. meninas, voltei. Eu acho que a gente já pode dar uma iniciada, porque vai ficar salva, né? Sim. Pra até ganhar um tempinho pra gente poder falar mais coisa. Bom, gente, o som tá bom aí, meninas? Sim. Tá. Pronto. Boa noite. Bom, hoje a gente vai fazer uma live sobre arte, literatura e direitos humanos com as professoras Juliane e com a professora Andreia. E há muito tempo a gente já planejava fazer uma live interdisciplinar, contando com os assuntos literários, que são tão importantes, né? Não só para a nossa formação acadêmica, mas, sobretudo, para a nossa formação humana. E um dos objetivos do GEDUF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos Fundamentais, é justamente esse, estabelecer um diálogo entre o ambiente acadêmico e a comunidade, levar os assuntos que são tratados na faculdade para além dos muros da faculdade, né? Para que as pessoas, para que a gente possa oferecer um serviço de fato à comunidade. A live de hoje contará com as professoras Juliane Elesbão, eu fiquei treinando seu sobrenome, Juliane, porque eu fiquei com medo de errar, e a Andreia Nóbrega. A Andreia, ela é professora de letras da URCA, que funciona aqui na cidade de Campos Sales. Ela é formada em pedagogia pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é mestra em linguística pela ProLing, da Universidade Federal da Paraíba. E a professora Juliane Elesbão, ela é doutora em literatura brasileira pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é consultora acadêmica, revisora de textos acadêmicos, né, também, e professora tutora
do EAD da UFC, do curso de Letras. Então, meninas, sintam-se à vontade para começar agora. A professora Andreia, né, segundo o combinado, vai iniciar a nossa live, sempre com muita liberdade, meninas, de começarem pelos tópicos que vocês considerarem importante. E é isso, fiquem à vontade, sejam bem-vindas, e o GEDUF está muito feliz em receber vocês. É uma oportunidade tanto de a gente poder aprender tanto com a bagagem que a literatura pode trazer. Boa noite. Obrigada. Pode começar, Deia. Boa noite, gente. Como a Carol já falou, eu sou professora da UFCA, da unidade de Campos Sales. Carol, tem um som dando interferência. Eu não sei se é um ventilador, alguma coisa. Aqui não tá ligado, não, Deia. Andréia, não sei se é. Será que é a minha janela que tá aberta? Espera aí. Aqui tá tudo. Desculpa aí, interromper. Não, imagina, não tem lives ao vivo em momentos de pandemia, são assim, sempre, várias coisas. Eu vou só desligar o meu microfone para ficar melhor. Melhorou, Juliane. Melhorou. Eu vou desligar meu Primeiro, boa noite a quem está assistindo essa live. Quero fazer meus agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a todos os estudantes que estão assistindo. Obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer ao GEDUF, né, o Grupo de Pesquisas em Direitos Humanos Fundamentais, que me fez o convite, e a Carol, que é membro, né, uma das pesquisadoras do GEDUF e que foi a pessoa que me convidou, né, que intermediou o convite para esta noite, para esta live, né? E aí, gente, vou falar um pouquinho de início, vou aproveitar a oportunidade para falar sobre algumas questões que não dizem exatamente respeito ao tema da palestra, mas tem uma certa ligação em decorrência do momento que nós estamos vivendo, né? Primeiro que nós estamos vivendo um momento em que há uma certa ou até uma exagerada ascensão da ignorância, né, na nossa sociedade. E aí, pensar no papel da arte dentro de uma sociedade é pensar em como sobreviver a esses momentos difíceis que nós vivemos historicamente, que nós estamos vivendo historicamente. Então, nesse sentido, a gente tem que imaginar que a arte e a literatura, afinal, elas não têm uma função utilitária para a sociedade, uma função pontual utilitária para a sociedade, né? Mas, diante disso, são coisas que sempre foram perseguidas, né? Por exemplo, a arte e a cultura sempre foram inimigas de regimes autoritários ao longo da história, ao longo do tempo, né? Então, existe uma história de perseguição aos livros, porque nós vivemos numa sociedade que tenta impor uma utilidade ao que é a arte. E a arte é a expressão, a expressividade não necessariamente precisa ter uma função didático-pedagógica dentro da nossa sociedade, né? No geral. Essa história da perseguição aos livros e da perseguição à arte, ela é tão antiga quanto os próprios livros, né? Eu peguei aqui um trecho de um hino sumério, que é retratado num texto da revista Língua Portuguesa e Literatura, que diz o seguinte: antes de reduzir um país a ruínas, preocupe-se em aniquilar a sua cultura. Então, esse hino sumério, ele é muito claro. E pensar nisso
é pensar na história da literatura em si, que é uma arte que foi perseguida durante vários momentos da história, e esse hino sumério, ele está inscrito numa tábua, né, na parede de algum lugar onde não existia, de uma época onde não se existia ainda a escrita impressa, né, a escrita era cuneiforme, né, ainda era feita através dos hieroglifos, mas já se tinha uma ideia do poder que a cultura tem de fazer com que uma sociedade se desenvolva, né? Ou o poder da representatividade que a cultura tem dentro de uma sociedade, né? E aí ele coloca isso como uma forma de dizer que é muito claro, né? Para arruinar uma sociedade, deve-se começar por arruinar o conhecimento, né? A cultura daquela sociedade. Então, nós estamos também vivendo uma fase onde os discursos de ódio, as falsas notícias, né? As fake news emergiram, onde a educação, a arte, a cultura vem sendo cada vez mais desvalorizadas, né? E agora nós temos a última novidade, né? Porque eu coloquei novidade entre aspas, porque não é uma novidade boa, é uma novidade ruim, né? É a de que o governo quer taxar os livros, né? E há aí um movimento do ministro da Economia para colocar um imposto sobre os livros, né? E aí eu me pergunto, o livro que é um artigo já tão elitizado, tão que geralmente não chega às classes sociais mais desprovidas, né, de as classes sociais menos favorecidas, e agora esse livro sendo taxado com um imposto que vai fazer com que o seu custo aumente, como é que vão ficar, então, essas pessoas que já não tinham acesso à leitura literária? Então, além de desvalorizar a educação, o governo faz questão também de fazer com que o conhecimento ou o letramento literário ele se torne cada vez mais inacessível, né? E aí vamos ter que lutar contra esse imposto do livro e dizer não a esse imposto sob pena de sermos condenados mais uma vez, né? Porque há também uma perseguição contra professores e artistas, né? E aí, gente, nesse mesmo texto que eu falei da revista Língua Portuguesa e Literatura, a autora Daniela Copse, ela vai dizer nessa revista, nesse texto, né, que nós devemos ter muito cuidado com essa perseguição à literatura, com essa perseguição à arte. E ela vai citar um poeta chamado Heinrich Heine, que eu não sei falar o nome dele, creio eu que seja um nome germânico, aí, de origem germânica. E aí ele vai dizer assim, onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque começa assim, né? Começa cancelando a cultura, começa cancelando a educação, e aí depois quem vai ser cancelado somos nós, né? Dentro da sociedade. E aí nós vamos ter nossos direitos, e espero que isso não aconteça, né? Mas depende de nós fazer alguma coisa quando ainda é possível. Sobre o direito à literatura, né? Sobre literatura e direitos humanos,
eu pensei em alguns textos, pensei em alguns autores que pesquisassem essa relação, pensei em algumas obras para trazer, para falar para vocês, mas não existe assim uma obra que trate exatamente dos direitos humanos dentro da literatura. Não existe uma obra teórica que trate ao pé da letra, né, literalmente, da relação entre direitos humanos e literatura. Claro, existem alguns artigos publicados, né, existem alguns textos que tratam dessa correlação de alguma forma, e um deles é o texto do Antônio Cândido, que creio eu seja o mais conhecido, né? E aí ele vai, ao pensar entre a literatura e os direitos humanos, ele pensa que a relação entre literatura e direitos humanos, ela ocorre no sentido de que a literatura, a própria literatura, se configura em um direito do qual a humanidade detém, certo? É um direito de todas as pessoas, de todas as épocas. Então, ele não vai fazer essa ponte entre... ele não vai dizer especificamente qual é a relação entre a literatura e os direitos humanos, mas vai nos trazer a ideia de que a própria literatura é um direito nosso, né? Uma arte a qual nós todos temos o direito de ter acesso. E por que a literatura se configura como um direito de todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as civilizações? Primeiro, porque enquanto arte, né, por mais que se queira forçar que existe um papel, que a literatura tenha uma função utilitária dentro da sociedade e dentro da educação, ela não tem propriamente uma função educativa, né? Não tem uma função educativa pontual enquanto campo do conhecimento humano. Mas é uma arte extremamente relevante. Não há como mensurar a importância da literatura para a formação de civilizações, para a construção da história. Há autores que dizem, né, que a literatura fundou línguas, né? Então, e a literatura é extremamente relevante, né? Há lugares do mundo em que só se considera que uma língua é uma língua ou um dialeto se houverem publicações literárias naquela língua ou naquele dialeto. Então, por que a literatura é tão relevante, né? Primeiro, porque ela trata de relações históricas, socioculturais, porque está no cotidiano escolar, apesar de não ter a obrigação de educar, né? Ela tem um intrínseco interesse na sociedade, tem uma funcionalidade histórica e tem um comprometimento com a vida e com o ser humano. E talvez esses últimos traços sejam os traços mais importantes, né? Mais pertinentes para que a gente pense na literatura como um direito das pessoas, né? De todas as pessoas. E aí a literatura ela vai se configurar também, e também não é uma função intrínseca a ela, mas é algo que pode acontecer quando você está lendo uma obra literária, né? Ela pode se configurar em um consolo em tempos difíceis, né? Como este que nós estamos vivendo. Ela reforça a solidariedade humana, nos aproxima do imaginário, mas também da realidade, né? Ela promove o acesso a várias interpretações de mundo, ou seja, o que Paulo Freire vai chamar de leitura de mundo, né? Ela favorece que nós desenvolvamos uma leitura de mundo mais crítica. E também, gente,
a literatura, ela nos dá, eu acho que é o melhor da literatura é que ela nos dá esperança. Mesmo quando nós nos deparamos com uma obra, por exemplo, de uma utopia negativa ou uma distopia, ainda assim a gente encontra a esperança de que as pessoas que leram aquela obra vão tentar fazer alguma coisa pela sociedade, vão tentar pensar numa sociedade melhor. Então, até quando a literatura nos choca, ela tem um papel, ela age sobre a nossa vida, né? Ela acaba agindo sobre a nossa vida, principalmente porque mexe com a nossa afetividade, né? Mexe com os nossos afetos. De alguma forma, ela vai nos afetar, seja positivamente ou seja negativamente, e talvez essa afetação que a literatura nos causa seja o fator humanizante, né? Seja o ponto humanizante dessa arte, né? E aí, gente, o Antônio Cândido, ele vai falar o seguinte: a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade. Porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Então, não preciso nem comentar Antônio Cândido, porque ele foi muito claro aí nessa citação, e eu creio que negar a literatura é negar a própria humanidade, né? Porque ele mesmo diz que não há nenhuma sociedade que não tenha tido contato, não há nenhum ser humano que não tenha tido contato com a fabulação, né? Ao longo da história e nem ao longo das nossas vidas, nós não estamos imunes à literatura. Então, por isso que ele a defende como um direito básico, né, de todas as pessoas. E aí a gente pode acrescentar ainda que a literatura, e assim como outras artes, ela é capaz de nos estender ao outro, né? É como se fosse uma extensão da nossa humanidade ou da nossa desumanidade ao outro, né? É uma forma de... as artes, no geral, têm essa capacidade de fazer a gente estender, nos personificar em outras vivências, né? O que seria mais ou menos como, grosso modo, falar que através da arte nós nos vemos no outro, certo? E aí, nesse mesmo livro, né, nesse mesmo livro que traz o artigo do Antônio Cândido, o Anco Márcio Tenório, ele vai dizer assim, que é por meio de uma obra literária que podemos sentir uma profunda empatia por aquele que vive uma realidade completamente diversa da nossa. Então, mesmo que você não tenha vivido aquela realidade, a literatura lhe coloca, lhe estende a realidade do outro, certo? Agora eu vou falar um pouquinho. Eu já passei do meu tempo, porque eu falo demais. Não, ainda está em tempo. Pronto. Deia, pode falar, viu? Ainda tem tempo. Tá certo. Eu vou entrar agora um pouquinho na obra que eu escolhi para falar, que é o livro Eu Sou Malala, né? Esse livro eu nunca havia lido, porém eu já conhecia a história da Malala, porque foi uma história que ficou conhecida mundialmente. E aí, gente, esse livro, Eu Sou Malala, ele está dentro do tipo de literatura, né, com que eu trabalho, que é a literatura juvenil. Ele trata
Eu escolhi esse livro porque, especificamente, de todas as obras que eu pensei, todos os livros que eu pensei, foi o único que trabalha especificamente que trabalha não, que trata, né, especificamente de um direito básico concernente a todas as pessoas, que é o direito à educação. Além disso, além de tratar de um direito básico, ele foi escrito por uma mulher, por uma militante, tá? A Malala, ela é uma garota, ela começa a sua história, começa a contar a sua história a partir dos 10 anos de idade. E aí ela vive numa zona de conflito no Paquistão e acontecem várias coisas com ela. No decorrer do livro, a gente vai tomando conhecimento de como era a vida dela antes digamos, da dominação talibã na região em que ela vive, do Paquistão, e como esse conflito religioso, político e também geográfico, né, se estendeu ao ponto de ela sofrer um atentado terrorista. Então, primeiro, ela se coloca como uma garota que defende o direito à educação. Desde o início do livro, ela fala que a melhor coisa da vida dela é estudar. E ela defende com unhas e dentes e quase custou a própria vida esse direito à educação. Mas ela não pensa somente nela, ela pensa também em outras meninas que vão ser privadas desse direito, né? Que serão privadas desse direito. Então, ela foi contra um regime fundamentalista, ultra-radical islâmico, que é o Talibã, né? Que todos nós conhecemos, que proibia garotas de estudarem. E aí, em 2012, em outubro de 2012, essa militância dela decorreu em um atentado terrorista que quase tirou a sua vida, né? Então, o livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, ela vai falar de como era a vida antes do Talibã dominar a área que ela vivia. Então, o Paquistão, ele é um país que se situa entre o Afeganistão, de um lado, né, do lado esquerdo, o Afeganistão, pelo menos no mapa que eu vi, né? Uma parte do seu território faz fronteira com o Afeganistão, outra parte com a China e outra parte com a Índia. E há ainda entre a Índia uma zona de conflito, que é a Caxemira, e a região em que ela vive fica perto de uma cidade chamada Islamabad, que é uma região conhecida como Swat. Essa região do Swat, ela foi uma região de conflito até meados do século XX. Houve um conflito pelo domínio desse território do Swat. Somente, eu creio que em 1950 é que começou essa tentativa de anexação do que era conhecido pelo Principado de Swat ao Paquistão, né? E aí vai gerar muita polêmica, né? Porém, aí quando o Talibã se emerge enquanto guia, né? Guia religioso daquela região, eles vão também automaticamente tentar se infiltrar no Paquistão, né? Vocês devem conhecer essa parte da história do Paquistão e do Afeganistão por conta das frequentes guerras que há e dos frequentes atentados terroristas, né? Mas até então, antes do Talibã se infiltrar, né, lá no Paquistão, pelo que a Malala conta nessa primeira parte do livro,
eles não haviam tido ainda contato com o que a gente conhece hoje por terrorismo, né? Essa questão do terrorismo, ela vai emergir de forma forte, né? Vai emergir de uma forma a ficar mundialmente conhecida, né? Esses atentados vão ficar mundialmente conhecidos, sobretudo a partir do atentado do 11 de setembro. E aí, nessa primeira parte do livro, ela vai se apresentar como uma garota comum, que gosta de ir para a escola, que briga com os irmãos, que compete com a coleguinha de sala para ver quem vai ser a melhor da turma. Ela gosta de ler, e ela é muito estimulada pelo pai dela, o que não é muito frequente em os islâmicos, né? Pelo que ela conta, parece que quando nasce um filho do gênero masculino, né? Um filho, eles são homenageados, recebem o nome dele tá escrito na árvore, e quando nasce uma menina, a menina não recebe nenhuma homenagem. E aí, nessa primeira parte do livro, ela vai fazer várias observações sobre como as mulheres são relegadas a um segundo plano, culturalmente, pelos islâmicos, né? Então, ela fala da mãe dela, das tias dela, que não tiveram acesso à educação formal, que não puderam estudar, que não sabiam ler, a maioria delas não sabiam ler. Ela observa a diferença entre as mulheres que foram alfabetizadas e as mulheres que não foram alfabetizadas. Geralmente, pouquíssimas mulheres vão ocupar cargos de poder, né, vão ocupar posições de poder lá no Paquistão. Ela vai observar que a rotina das mulheres é extremamente doméstica e que a maioria dessas mulheres tem os seus sons castrados, né, ainda na infância. Mas a Malala, ela quer, você vê que a todo tempo ela se coloca como uma pessoa que vai se diferenciar. E aí ela sempre fala dos seus sonhos e do que ela planeja para o futuro, né? Inclusive há trechos do livro em que ela planeja seus discursos na frente do espelho, como se estivesse discursando para uma multidão. E aí, gente, acontece um fato, uma catástrofe natural lá no Paquistão, que foi um terremoto que matou centenas de pessoas, esse terremoto, centenas de pessoas, e como as pessoas não tinham muita educação e não tinham conhecimento que se tratava de um fenômeno natural, e isso, gente, já foi nos anos 2000, esse terremoto. Mas, mesmo assim, as pessoas começaram a crer que esse terremoto era um castigo de Deus, um castigo divino, que Deus estava tentando mostrar alguma coisa a eles, né, através desse terremoto. E aí, a Malala considera que ela descreve esse terremoto como um aviso de Deus, porque foi a impressão que ficou lá na região em que ela mora, né? Que Deus estava cansado dos haram, né? Dos harams, dos pecados que os islâmicos cometem, né? O Deus a quem eles se referem, claro, é o Alá. E aí eles começam a questionar várias coisas dentro da sociedade. E, logicamente, sobra primeiro para quem? Para as mulheres, porque as mulheres são consideradas pessoas impuras, né? Ou seja, vê-se muita impureza nas mulheres e pouca responsabilidade dos homens na atribuição das coisas dentro dessa sociedade, né? E aí, gente, depois desse terremoto, surge uma rádio
que, pelo que eu entendi, era uma rádio pirata, comandada por um mulá. O mulá é um líder religioso, uma pessoa que fala em nome da religião islâmica. E esse mulá, conhecido como Falula, ele vai começar a difundir a ideia de que o terremoto foi um castigo divino e que se as pessoas não se comportarem tal qual determina o Alcorão, outros desastres naturais virão. Eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho, porque eu falo muito. E aí, gente, ele fica nessa rádio falando toda noite. E ele tem muitos ouvintes. Como as pessoas não têm muito conhecimento e elas são bastante religiosas, elas acabam achando interessante esse discurso religioso do mulá. Então ele começa com coisas básicas, dizendo que as mulheres não podem dançar, que dançar é haram, que as mulheres não podem ir ao cinema, porque é pecado, que as mulheres não podem fumar, que as pessoas não podem fumar, não podem beber, e começa a criar uma temeridade, né? Tipo, se vocês fizerem isso, pode ser que outro desastre natural aconteça. Nesse meio tempo, a Malala vai percebendo que já há uma mudança no estilo de vida do Paquistão. E ela começa a se preocupar. Primeiro, porque o seu pai é dono da escola, e segundo, porque para ela era melhor morrer do que parar de estudar. Então, aí, esse mulá, ele vai ganhar cada vez mais adeptos, né? E as pessoas se tornam... Andréia? Oi? Andréia? É só em relação ao tempo. Quando completar assim, os 40 minutos, aí pra gente passar pra professora Juliane, aí depois a gente volta pra ti, tá bom? Quando completarem 40 minutos, dá certo? Falta quantos minutos? Faltam uns 3 minutos. Ah, tá bom. Pois concluir. Pronto. É só por conta do tempo, porque eu tenho medo de fechar e não salvar. Tá certo, tá certo. E aí, gente, a Malala, ela começa a escrever um diário, começam as invasões não, os ataques dos talibãs, começa uma guerra lá na região em que ela mora, do Paquistão, a família dela foge, e ela começa a escrever um diário para a BBC. Nessa história de escrever um diário para a BBC, tentando defender o direito das meninas a estudarem, ela começa a ser alvo de ódio por parte do Talibã. E aí, o pai dela vai ser ameaçado, ela vai ser ameaçada, porém, ela continua com sua militância. E ela vai, nesse meio tempo, receber várias premiações e ser convidada para diversas palestras. E tem uma época, inclusive, que eles passam a estudar, ter aulas escondidos, né? As meninas vão escondidas para a escola, mas continuam tendo aula. E aí, gente, tudo vai acontecer para que um dia ela seja alvo desse atentado terrorista, né? Porque ela, mesmo sendo ameaçada pelo Talibã, ela não para de militar e de tentar correr atrás desse direito básico, que é o direito à educação. E aí ela vai ser alvejada, o tiro a bala entra pelo olho dela e desce pelo ombro. Nisso, ela não vai receber um atendimento de primeiros socorros no Paquistão, mas ela acaba sendo transferida para a Inglaterra. E ela fica mundialmente famosa, recebe apoio de vários e vários e vários líderes mundiais. Ela passou um tempo desacordada, uma semana mais ou menos em coma, mas aí conseguiram tirar todos os vestígios das balas do corpo dela, e aí eles ficam morando, ela e a família dela ficam morando na Inglaterra, e em 2014 ela recebe o Prêmio Nobel da Paz. E o ponto central do livro é porque como o Talibã tentou calar
a Malala, né? Inclusive, ela foi ameaçada depois, porém, ela recebeu tanta solidariedade das pessoas no mundo inteiro por defender esse direito básico à educação, que eles acabaram fazendo com que a voz dela ecoasse mais do que a calassem, né? E aí ela vai permanecer tentando, ela vai publicar o livro, Eu Sou Malala, e ela vai passar a ajudar os imigrantes que estão em situação de miséria. Então, além de dar ao mundo o seu relato através desse livro, dessa obra, a Malala, ela continua ajudando as pessoas ao redor do mundo que vivem numa situação totalmente de miséria, né? Que vivem desprovidos de sua própria pátria, né? Por conta do fundamentalismo religioso associado à guerra, associado à política, e, enfim, e vários outros fatores que poderiam ser amenizados com a educação, com a leitura, com, enfim, com o estudo formal, mas que infelizmente não aconteceu, né? Agora eu vou passar a palavra para a Juliane. Andréia, belíssima sua apresentação. O livro é lindo, eu comecei a ler. E realmente nos coloca a pensar como as mulheres são oprimidas, e principalmente no Oriente Médio, né? Que tem em que a repressão ela com relação às mulheres é bem maior do que no Ocidente. É um livro que Sim. vale muito a pena ler. Você lê muito rápido, é uma leitura muito boa. E ao mesmo tempo traz muitos elementos, eu percebi, da cultura do Oriente Médio. Enfim, é um livro que eu recomendo que todo mundo que tiver assim, que se interessar pela questão ou dos interesses ou dos direitos humanos, ou da questão do feminismo também, eu acho um livro super, super válido de ser. Todos os livros são válidos, né? Mas com relação ao nosso tema, vale muito a pena ler. E agora, passo a palavra para a professora Juliane. Bom, boa noite, né? Antes de iniciar aqui, eu gostaria de agradecer ao convite feito aí pelo grupo GEDUF e especialmente a Carol, né? Que concretizou esse chamado e com quem eu mantive contato durante esse período de preparação, né, para essa fala. Agradecer a todos os espectadores, sejam alunos, professores, membros do grupo, amigos que estejam assistindo a esta live. Fico grata pela atenção e também agradecer a Andréia por mais essa parceria, né? Visto que nós já trabalhamos juntas na URCA e já fizemos algumas coisas, e já conversamos muito sobre várias questões que até por aqui mesmo estão sendo tocadas. E, enfim, só mostrar minha gratidão. Minha fala, ela meio que tem como mote também o texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, que já foi citado pela Andréia. E aqui, no caso, eu vou revisitar algumas questões que ela levantou e também complementar com outras, né, que eu aponto aqui em relação à leitura que eu fiz, né, desse texto. É um texto que, na verdade, a gente deve ler e reler. No meu caso, eu já reli esse texto várias vezes e sempre trabalho com ele em sala de aulas quando é possível, né? O que quase sempre é possível, no caso, né? Antônio Cândido, que foi um sociólogo, crítico literário e professor universitário, né, aqui no nosso país, falecido no ano de 2017. Lá por volta de 1988, se eu não me engano, ele faz uma palestra, né, que dá origem a esse texto, Direito à Literatura, que foi publicado no livro Vários Escritos. E aí, nesse livro, ele vai mostrar a literatura como um direito humano essencial, né, como um bem indispensável à nossa própria humanização.
É interessante porque é quase um paradoxo, né? Assim, nós somos seres humanos que precisam, que necessitam de humanização. Então, Antônio Cândido ele vai colocar a literatura como esse meio, né? Como um meio para esse processo de humanização do ser humano. E a partir daí ele vai levantar algumas questões em torno desse processo de humanização, que ele vai colocar como dispensável, especialmente por conta do nosso desenvolvimento enquanto ser humano e enquanto ser humano social, né? Inserido numa sociedade que mantém relações com o outro, com os outros e consigo próprio, né? Então a literatura ela vai estar aí para mediar também essas relações nesse processo de humanização do ser humano, né? E aí no caso vamos colocar aqui para ser mais didático, né? A função maior da literatura, segundo esse texto, seria humanizar, né? E humanizar consiste em confirmar a humanidade do homem, tá certo? Sendo essa humanidade boa ou má, tá certo? Claro, eu reforço aqui o que a Andrea falou. A literatura ela não possui exatamente uma função ou funções a priori, né? Ela não está aí para servir a alguma coisa, mas ela atua como agente, como um meio, como uma ferramenta em várias esferas que tocam o ser humano justamente por ser produzida pelo ser humano, tá? E isso aí a gente não pode escapar. Apesar da literatura vista como portadora de função, de atributos, ser geralmente resultante de uma visão mais marxista, né, mais engajada da literatura, mais social, mais sociológica, ainda assim, dentro de qualquer perspectiva que seja, né, em que a literatura seja abordada, ainda assim ela possui alguma atuação em alguma esfera que seja, e é sempre válido a gente destacar isso, por mais que não seja algo obrigatoriamente relacionado à natureza dela, tá certo? E aí o Antônio Cândido ele vai tratar sobre os bens não essenciais e essenciais, e ele vai dizer que os bens essenciais não são apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes do ser humano, né? Mas esses bens essenciais, eles também garantem a integralidade intelectual e a gente pode dizer aqui também a integralidade do caráter mais sensível, ligado à sensibilidade do ser humano, tá? Então, aí se encaixa a literatura a partir desse texto do Antônio Cândido. E, assim, pensar em direito humano ou em direitos humanos tem um pressuposto que é o de que aquilo que se considera indispensável para si também deve ser indispensável para o outro. E aí a gente tem a questão da empatia, da alteridade, né? Então, à vista disso, toda e qualquer classe social deve ter o direito à literatura ou à arte de um modo geral, ou não. E a arte, de um modo geral, né? Sendo ela considerada um bem fundamental, já que o Antônio Cândido, nesse texto, ele vai citar essa questão da integridade espiritual, que também alimenta, que também dá corpo, solidifica a dignidade humana, que, vamos dizer assim, é a instância fundamental sustentada pelos direitos humanos, né? A literatura ela vai estimular, alimentar a nossa imaginação, que é a essência também da nossa humanidade. Ela vai nos provocar e possibilitar o exercício da alteridade, né, que eu já tinha citado aqui, justamente porque ela geralmente nos coloca no lugar de uma outra pessoa. Então, quem aqui nunca pegou um romance, um livro, um conto, uma novela, e se imaginou no lugar daquele personagem, ou se identificou com os problemas, com as agruras que aquele personagem estava passando, né, com as inquietações que aquele personagem passa. Então, isso é se colocar no lugar do outro, né? E o Antônio Cândido ele vai destacar isso aí, ele vai destacar que a literatura possibilita esse exercício, tá certo? A literatura também contribui para o desenvolvimento do nosso repertório linguístico, cultural, social, né? De mundo também, aumentando assim a nossa capacidade de comunicação com esse mundo, com o outro, e propiciando-nos, né, de uma outra maneira, conhecer o desenvolvimento desse mundo e os conhecimentos produzidos por nós próprios, seres humanos, ao longo da nossa história, né? E aí eu gostaria de citar aqui Lynn Hunt, que é a professora de História da
Ela é professora de História da Europa Moderna na Universidade de Califórnia, Los Angeles, e a sua área de especialização é a Revolução Francesa, mas ela também tem alguns estudos que tocam questões de gênero. E aí ela tem um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos, e nesse livro ela vai apresentar uma pesquisa sobre como o romance epistolar lá do século XVIII contribuiu para que a sociedade daquela época fosse construindo empatia, né? Então, através da leitura desse romance em formato de cartas, de epístolas, as pessoas começaram a se identificar com outras, não suas iguais nem próximas, mas as distantes e fictícias. E esse se identificar com essas pessoas fictícias, né, distantes, de certa maneira contribuiu também para esse exercício da empatia para com o outro, tá certo? Então, assim, romances como o de Rousseau, de Richardson, aqueles romances todos intitulados com nomes de mulheres, né, Júlia, Clarissa, Pamela, enfim, permeada de sentimentos, de inquietações, de reflexões, levaram as pessoas a se imaginarem no lugar daqueles personagens e, consequentemente, isso se refletiu no seu comportamento em meio à sociedade também, tá certo? Então, na pesquisa dela, esses romances foram o centro, né, das reflexões que ela tratou nesse livro, A Invenção dos Direitos Humanos, e tiveram um papel importante para que a noção de direitos humanos, né, começasse a se desenvolver, certamente junto com outras artes e outros elementos daquele contexto e daquela realidade, né? A gente tem que levar em consideração também essa questão da noção de direitos humanos. Nós sabemos o que são direitos humanos, nós conhecemos, ou pelo menos temos uma ideia do que seja, né? Um dos pareceres de 2012, por exemplo, chega a reforçar a ideia de que os direitos humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, pela realização e pela universalização da dignidade humana, né? Que é histórica e socialmente construída. E, assim, há todo um processo de elaboração constante, visto que os direitos humanos não são estagnados, não são imutáveis, pelo contrário, né? Face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais e políticos, os direitos humanos não podem ser pré-estabelecidos e essencialmente dogmáticos. Na verdade, eles devem ser ampliados, reformulados, revitalizados e repensados, né, para serem norteadores desses direitos, para serem norteadores, né, rumo a essa solidificação da dignidade humana, né? E aí a literatura, de certa forma, ela vai representar a voz desses direitos, né? Popularizando, assim, na medida do possível, situações vividas diariamente, mas que por muitas vezes se veem esquecidas ou banalizadas por várias questões, como a violência, a intolerância, o preconceito, o poder econômico, né, que gira especialmente sobre os conflitos de classes. Então, a literatura ela vai estar aí para dar voz a esses direitos, seja reforçando-os, seja repensando-os, seja trazendo situações de barbárie para que a gente consiga entender e talvez até sentir um pouco na pele ou na nossa sensibilidade enquanto leitor, né, de como essas situações elas mexem profundamente com o nosso âmago, né, com a nossa essência mesmo de ser humano, de humanidade, e como essa humanidade anda perdida, como ela anda esvaída, né? Como a Andrea falou, nós estamos vivendo uma época de barbárie, especialmente barbárie intelectual, né? Vamos dizer assim, em que há um império da ignorância sustentado por falsas informações, por falsas notícias, por comportamentos e atitudes que ferem o direito do outro no seu aspecto mais básico mesmo, né? Então, eu acredito que falar sobre isso, sobre essa relação entre literatura e direitos humanos, além de essencial, é necessário e urgente, sobretudo no contexto em que a gente está vivendo. E a partir daí eu vou citar aqui algumas obras, vou falar de um modo mais geral, não dá para entrar assim de forma mais detalhada e aprofundada, né, nas obras, mas de modo mais geral, para vocês pelo menos se sentirem estimulados a conhecerem essas obras, ou se já conhecerem, a pensarem nessas questões
que podem ter sido identificadas na leitura, que vocês porventura tenham feito, ou então que talvez tenham deixado passar, mas que vocês poderão perceber, né, identificar e talvez até revisitar a obra para rever essas questões. Eu começo primeiro com Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, né, escritora brasileira. E essa obra é formada por vários contos, se eu não me engano, são 15 contos. E esses contos vão tratar de um mosaico de personagens e situações baseadas, sobretudo, no cotidiano da comunidade negra, afro-brasileira, urbana, tá certo? A gente percebe na obra dela um certo brutalismo poético, já que a violência integra a maioria dos enredos, né? A violência, não somente a violência urbana, mas a violência social, a violência étnica também, né? Herança aí de todo um histórico de colonização do nosso país. E essa violência, ela vai integrar esses enredos, né? Ela vai permear esses enredos, essas narrativas. A escritora vai tecer e costurar cenas de profundo impacto. Em alguns momentos, você toma-se surpreendido pelas situações que ela vai descrever ali, vai retratar, tá certo? Apesar dessa brutalidade, desses impactos nas cenas, a Conceição Evaristo ela consegue trazer uma sensibilidade, uma leveza que só acentua ainda mais esse tocar o ser humano, né, que ela consegue através das suas narrativas, né? E ela vai dar uma certa relevância às mulheres negras, tá certo? Sobretudo pela condição de exclusão social em que elas vivem, situado num contexto permeado pela violência. E aí, um desses contos se chama Olhos d'Água mesmo, em que a personagem fica tentando lembrar da cor dos olhos da mãe dela. Ela não lembrava, mas que cor eram os olhos de minha mãe? E no meio dessa tentativa de memorização, né, ela vai trazendo algumas outras memórias que ela tinha com a mãe, sobretudo no que diz respeito a figura guerreira que a mãe dela era, né, para tentar sustentar as duas numa situação de miserabilidade muito grande. Elas não viviam muito bem, numa casa que a qualquer momento poderia sofrer qualquer tipo de abalo, sobretudo se chovesse, né? E elas passavam fome, ela era uma mãe solteira, né? Ali sozinha com a filha. Então, não era uma situação muito fácil. Então, a gente já vê a dignidade humana aí, né, que retratada nos direitos humanos, sendo abalada mesmo, no seu mais profundo âmago, através de condições que fazem parte, que deveriam ser direito básico, né, inalienável do ser humano, que é a questão de ter uma moradia e de ter o que comer, tá certo? E aí, nesse conto, elas não possuem uma vida digna, passam fome, e o único recurso que a mãe tem para poder lidar ali com aquele sofrimento é o afeto, né? E aí até a personagem que está ali lembrando de tudo isso, tem um momento que ela disse que era tanto afeto que parecia que a mãe dela estava ali a cozinhar o desesperado desejo de alimento dessas duas personagens, né? Então, por aí a gente já se sente assim meio que tocado, né? Quantas pessoas passando fome estão aí pertinho de nós aqui, muitas vezes nas ruas nós passamos e fingimos que não vemos, né? Elas estão com os seus direitos humanos, elas estão sem os seus direitos humanos, sem eles serem respeitados, vamos dizer assim. Sua dignidade humana está abaixo do que deveria estar, né? E muitas vezes nós simplesmente passamos, colocamos uma venda nos olhos e passamos por essas pessoas, tá certo? Então esse conto meio que traz isso à reflexão. Um outro conto também que chama muita atenção nesse livro é o conto intitulado Maria, né? Maria é uma personagem produto da subalternação, né? Ela é uma empregada doméstica e que foi obrigada a ir para a casa da patroa para preparar um jantar de celebração que a patroa inventou no dia. E aí ela está com um machucado na mão, porque ela se machucou com uma faca a laser da patroa, por não saber manejar e tal.
ia numa sacola restos de comida da patroa, da casa da patroa. E aí ela entra no ônibus, encontra o ex-companheiro, pai de um dos filhos dela, e eles têm uma conversa rápida ali e tal, que mostra todo o distanciamento dele em relação a ela e ao filho, né? E aí ele simplesmente levanta e, junto com outro parceiro, assaltam o ônibus. Não assaltam ela, assaltam os demais personagens. Mas aí, depois que eles vão embora, uma das pessoas que foram assaltadas ali do ônibus diz que aquela puta safada era parceira, né, era cúmplice dos assaltantes, porque ela tinha sido a única que não tinha sido, né, de quem não tinha sido levado nada. Então, só esse adjetivo aí, essa dupla adjetivação já mostra aí essa questão da dignidade humana sendo ferida também, e o pré-julgamento em torno dessa mulher negra, pobre, que não tem culpa de ter de ter se relacionado, de ter se envolvido com um cara que também faz parte de uma classe desprovida, que também é vítima de todo um complexo aí, né, de violência, né, violência em todos os aspectos, violência simbólica e conjugada, né. E aí o que acontece no final? Maria é acusada e pela anuência dos demais né, personagens que estavam ali no ônibus que foram assaltadas, ela é linchada por ter sido julgada cúmplice dos assaltantes do ônibus, né? Ela teve o corpo cortado, pisoteado, né? E enquanto ela sofre essa violência, ela só pensa nos filhos e na vida que eles possivelmente vão ter ou não, né? O que já reflete aí as precárias condições da existência da juventude mesmo, né? Sobretudo a negra. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, toda uma violência simbólica imposta pela sociedade, que não tem noção do que é o direito humano, que não respeita, que não sabe lidar com isso, né? Especialmente porque é movida por um egoísmo e pelo pré-julgamento. Fora que nesse conto claro que a gente tem a questão do racismo, né, do preconceito étnico, e isso pesa muito também. Se a gente lembrar de um romance chamado Germinal, do Émile Zola, né, um escritor francês ali, um dos grandes nomes do naturalismo francês, um libertário também. Nesse romance ele vai tratar sobre as míseras condições dos mineiros que trabalham numa mina, e aí um dos personagens faz todo um levante, né, todo um movimento para reivindicar melhores condições, tanto de trabalho quanto de proteção mesmo àqueles trabalhadores no que diz respeito à sua própria saúde, né? Então, é um livro que também nos chama a atenção pela questão do trabalho escravo, que também fere em todas as ordens dos direitos humanos, a questão da dignidade humana, né? O próprio título, por exemplo, leva a ideia de germinação de novas ideias, né? de novas sementes, no intuito de transformar esse contexto, né, mísero, que abala a condição humana e que desumaniza, né, o homem, tornando quase igual a um mero objeto, né? Não é nem um animal, mas um objeto, quase que sem vida, sem sensibilidade, sem sentimento, né? E a gente tem a questão da exploração e da opressão dos patrões frente a esses trabalhadores. Então, Geminal é um romance que vai narrar as condições subhumanas de vida, né, numa mina de carvão na França. Essa mina é batizada com o nome de Voraz, o que não é à toa, né? E aí o Émile Zola vai retratar de forma bastante instigante as péssimas condições de trabalho, indo além das minas, retratando o modo de vida miserável que os trabalhadores levavam, né? A gente tem que levar em consideração o diálogo com a Revolução Industrial e todas as consequências, sobretudo negativas, que essa revolução trouxe, né? Então, Émile Zola esteve atento a todo esse cenário também, por isso ele vai tocar no que diz respeito à fome, à miséria, à exploração, né? E a falta de amparo trabalhista. E aí tem uma cena que tem os dois mineiros lá conversando e tal. Um deles está com uma tosse muito estranha, muito esquisita.
E ele comenta o seguinte, que desde o mês passado andava resfriado, nunca tossia, mas que naquele momento não conseguia mais se livrar daquela tosse, né? E o mais engraçado, na visão dele, era o escarro. E aí ele pigarreia e cospe. E o cuspe dele sai da cor meio negra. E aí o colega dele vai e pergunta, é sangue? Né? E aí o rapaz, o mineiro lá doente, que ele até tem um apelido chamado de Boa Morte, né? Ele limpa a boca com as costas da mão e diz, não é sangue, é carvão. Tenho tanto carvão no corpo que chega para aquecer o resto dos meus dias. Faz 5 anos que não ponho os pés nas minas, né, lá embaixo. Mas por conta do tempo trabalhado nas minas, ele armazenou tanto carvão que meio que conservou dentro dele. E agora, toda vez que ele pigarreia e cospe, sai carvão no escarro dele, né? Então, aí a gente já percebe também essa questão dessa violência até física, né, nascida dessa opressão trabalhista, dessa falta de condições dignas mesmo de trabalho naquela situação, em que o personagem se vê conservando carvão dentro de si, né? Então, isso traz também questões a serem levantadas nessa relação entre literatura e direitos humanos, tá? E um outro texto também que eu queria citar, que não é necessariamente uma prosa, é um poema, que é um dos mais conhecidos poemas do Manuel Bandeira, que é O Bicho. E nesse poema, eu acredito que a maioria, né, dos espectadores devem conhecer. Nesse poema é que a gente vê mesmo o homem no seu mais baixo grau assim de humanidade possível, né? O eu lírico, ele se vê surpreso com uma cena de um bicho mexendo no lixo atrás de algo para comer, com tanta velocidade. O que ele encontra, ele quase engole. E aí, no final, vem aquele ar de suspiro, de surpresa, de pena, de lamento, de indignação, misto de sentimentos. E ele diz, meu Deus, o bicho é um homem, né? Então, a gente percebe aí, com bastante clareza e precisão, uma situação que permanece até os dias atuais, né? Eu ando aqui por essa cidade de Fortaleza, pelas ruas, e sobretudo nesse contexto de pandemia, em que aumentou o número de pessoas nas ruas, a gente percebe quantas pessoas em condições miseráveis mesmo, muitas vezes cheirando mal, sujas, né, sem ter o que comer, pedindo à torta e à direita alguma moeda, alguma coisa para que consiga colocar alguma coisa no estômago, o que quer que seja, né? Então, nesse poema, o Manuel Bandeira meio que vai nos levar para uma catarse, mas não necessariamente aquela catarse colocada por Aristóteles lá na sua poética, né, de purgação dos sentimentos. Mas é uma catarse que leva à reflexão mesmo, né, do nosso lugar enquanto ser humano e do nosso papel enquanto ser humano em relação a esse outro que está aí, né? Especialmente para a gente não esquecer a catástrofe que é a fome, a falta de habitação, a falta de educação, né? E sobretudo, a coisificação do ser humano, né? Que eu acho que é o que mais nos tem afetado hoje em dia. Assim, o homem, o outro é visto como uma coisa, né? Ele perde, ele é esvaziado ao nosso ver de modo geral, assim, de todo o seu caráter humano mesmo, né? A gente vê esse outro como apenas um objeto. Por isso passar por ele, por isso colocar muitas vezes uma venda e passar por ele, né? Porque olhar para esse outro é também nos olhar, nos enxergar. E é muito difícil fazer isso, né? Trazer esse olhar para nós mesmos. Então a literatura ela está aí para isso, né? Também, vamos dizer assim, não obrigatoriamente, mas ela está aí para isso também, né? De trazer essas reflexões para que a gente pense na nossa atuação, no nosso lugar no mundo enquanto ser humano e na nossa relação com o outro, com o social, né? E para a gente pensar até que ponto eu devo respeitar o direito do outro, até que ponto o meu direito vai, quais são os meus direitos enquanto ser humano, o que é que eu tenho que o outro não tem, né?
o que é que eu considero importante para mim que para o outro também deveria ser importante, né? Então, assim, como o próprio Antônio Cândido falou, se eu considero a literatura importante para mim, se eu considero ela como um bem essencial, então eu também devo considerá-la como tal para o outro. E para isso são necessárias, especialmente, políticas públicas, né, que facilitem o acesso à literatura, à leitura, à educação, para que nós possamos nos transformar, ou pelo menos realmente chegar efetivamente a esse patamar de humanizado, né? Para que a gente possa olhar para esse outro, para que a gente possa respeitar os direitos que ele tem e especialmente o direito à liberdade de expressão, sem que essa expressão fira o outro também, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de poder ter onde morar, de ter condições dignas de existência, não de sobrevivência. Né? Porque o que parece é que a gente está a todo momento lutando para sobreviver e não para existir de fato. Né? Então, são questões que nós devemos levantar. Eu não sei se dá tempo, mas eu queria só citar mais uma obra, no caso, para finalizar minha fala, Carol. Dá tempo? Dá? Pronto. Que é o Diário de Anne Frank, que foi até uma obra que, em conversa com a Andréia, ela chegou a me indicar. Eu já fiz a leitura, eu ganhei de presente de um grande amigo meu e logo eu li. E é um livro, assim, que eu acredito também que todos devam ler, para a gente ter um olhar diferente de toda aquela barbárie que foi o nazismo, né? De toda aquela barbárie que a comunidade judaica, especialmente, sofreu nas mãos da Alemanha nazista, né? Uma obra ali escrita entre a Segunda Guerra Mundial, né, o período do nazismo, através de uma adolescente que sofreu uma opressão imposta, né, a uma comunidade considerada de minoria também, com a ascensão de Hitler ao poder, né, lá por volta de 1933. E aí, ela e a família, junto com a comunidade judaica de modo geral, sofrem com as represálias antissemitas que impediam a livre circulação e a liberdade dos judeus naquele período. Não somente dos judeus, mas também de homossexuais, ciganos, negros, deficientes físicos, quem quer que fosse, que não fizesse parte da raça ariana na visão de Hitler, né? E aí ela e a família foram levadas para campos de concentração, quando o esconderijo deles foi descoberto. Ela e a irmã foram separadas da família, né? Chegaram aí para Auschwitz e de lá elas foram para um outro campo de concentração, onde elas faleceram, vítimas, né, da falta das péssimas condições de higiene daqui do campo e agravadas também, né, pela epidemia de tifo, que tomou conta da população naquela época. E falecendo, elas foram desumanamente enterradas em valas comuns, como era de praxe nos campos de concentração, valas muitas vezes cavadas pelos próprios companheiros de cela ali, né, delas, pelos próprios companheiros de cultura mesmo, né, os próprios judeus, e tiveram seus corpos jogados nessas valas. E aí a gente vê o diário como um símbolo, né, dessas vítimas que sofreram com tortura, com perseguição, com represália, com um genocídio mesmo que quase acabou com o que a gente conhece, com o que a gente pensa a respeito de direitos humanos. Essas pessoas não tiveram seus direitos respeitados em nenhum grau, né? E, enfim, é isso. Eu quis trazer um pouquinho sobre essas obras, justamente para vocês verem como a literatura ela sempre vai estar em diálogo com o que remete ao ser humano. E como os direitos humanos estão intrinsecamente ligados ao ser humano, a literatura também vai lidar com eles. Tá? Espero que tenham gostado. E é isso, Carolzinha. Pode ir. Gente, brilhante vocês duas. Assim, um casamento perfeito. Uma complementando a outra. Lindo, né? O que a Andrea falou, o que a Juliane falou.
o que as duas falaram. Obrigada. Fazendo um link com o que vocês falaram, eu me lembrei hoje mais cedo, e assim, dá para casar com o que vocês falaram também, da ideia da literatura representar um ponto de esperança, principalmente nesse período. E aí, com relação a esse ponto de esperança, eu me lembrei de um filme, eu não sei se vocês conhecem, que o nome é Abril Despedaçado. É assim, nacionalmente é o meu filme favorito. A produção é muito linda e a forma como foi feita, né? Foi uma sacada, assim, eu considero muito genial do Walter Salles. Ele conseguir pegar uma obra que era de outro autor, se eu não me engano, ele é armênio, não tenho certeza. E eu até peguei o nome dele, Ismail Kadarel, não sei se a pronúncia é essa correta, do autor mesmo, mas no livro, na obra, no filme, o menino narra a história, e aí essa criança, ela representa um ponto de esperança, porque ela diz que vê a família imersa numa extrema pobreza, não tem nenhuma perspectiva de vida, não tem espaço nem para sonhar. Eles não têm acesso à educação, não têm acesso ao lazer. Imagina, ele é uma criança que se fosse como o destino do irmão dele, era para não sonhar, para não imaginar as cores, para não ter uma infância colorida como realmente deve ser. Só que aí o menino vem trazendo esse ponto de esperança porque ele diz que a família dele, as pessoas dali, elas vivem como se fosse algo monótono, repetitivo. Não tem espaço para o novo. Acho que uma passagem no filme que me chamou muita atenção, quando ele fala que as pessoas são como os bois fazendo movimentos circulares na bulandeira. E ele é como se fosse, ele consegue, criança, ver isso de fora e tentar não fazer esse movimento circular. Ou seja, mesmo imerso na pobreza, não tendo acesso aos direitos fundamentais, ele tenta sonhar, tenta ter um caminho diferente, porque o filme mesmo, ele não traz, assim, essas ideias como principais, né? Mais uma questão de um código de vingança, enfim. Só que essas ideias me chamaram muita atenção, e quando vocês falaram, imediatamente minha cabeça foi para esse filme, para a parte do menino representar, a criança, né? O ponto de esperança, de não querer ficar na mesmice, de ver os seus direitos fundamentais sendo negados e ter um espaço da infância, um sonho, com perspectiva, mesmo que ele, mesmo que o caminho natural, seguindo que deveria ser seguido ali pela família dele, pelas pessoas que moram, né, no sertão brasileiro, seja aceitar as condições e as agruras do Nordeste, do sertão nordestino. Mas não, o filme, ele, ao mesmo tempo que traz um retrato muito dolorido da realidade, traz também essa questão da esperança. E eu vejo esse menino como, assim, a simbologia do que vocês falaram da literatura, fazendo um casamento com a arte, de ser a esperança, de poder modificar. A gente não precisa ficar em movimentos circulares, a gente pode sair desse movimento circular, pensar diferente, fora da caixinha e buscar os nossos direitos, né? Não é fácil, até porque a gente sabe que os direitos, eles são restritos à elite, mas é com esses espaços, por exemplo, um espaço como o nosso, formado por 3 mulheres, o espaço foi principalmente para vocês duas, as professoras, mas é um espaço formado por 3 mulheres, né? Então, a gente protagonizando um espaço de poder, a gente pode falar isso, né? Um espaço de poder que as minorias geralmente não têm. Então, foi o link que eu consegui fazer com que vocês falaram e agradecer, porque foi brilhante. Assim, se eu pudesse, eu ficaria anotando. Quando eu estava desligando a câmera, eu estava realmente anotando o que vocês estavam falando, porque com certeza vão ser leituras que eu vou precisar fazer, e quem puder estar acompanhando a live também, leiam, porque vale muito a pena. Quem for ver a live depois também, acompanhe tudo. E agora, meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa antes das perguntas, de repassar as perguntas para vocês, quem quiser falar primeiro. Não, acho que podemos ir para as perguntas, né? Também pode ser. Vamos lá. Essa daqui foi do grupo mesmo. É para vocês duas, como as minorias podem ser retratadas pela literatura em um sentido de luta. Acho que vocês já falaram, mas assim, só para dar uma pincelada a mais. Tu quer responder, Ju?
Bom, assim, em relação às minorias, né? Elas já estão sendo retratadas, né? Se a gente lembrar de a própria Conceição Evaristo que eu citei aqui, né? Que é mulher, negra, então ela faz parte de 2 grupos que são vistos como minorias, né? E assim, ela escreve e retrata sobre esses grupos, né? A própria Maria Carolina de Jesus também. Ou é Carolina Maria de Jesus, André? Eu sempre troco os 2 primeiros nomes dela, né? Eu sempre faço isso. É Carolina Maria de Pronto. Jesus. Carolina Maria de Jesus também, que teve aí a sua voz ecoada, né? Teve uma ajuda para poder para que isso fosse possível. Assim, eu acho que hoje em dia há uma literatura emergente, há uma literatura se sobressaindo, voltada para as minorias, né? Então, um livro como esse aqui, da Maris Condé Eutituba, por exemplo, né? Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Vamos dizer aqui, A Cor Púrpura, da Alice, né? Então, assim, há uma literatura aí, né? Claro, ela não é ainda, vamos dizer assim, ela não está situada no que é considerado cânone, né? Por questões de elitização mesmo, né? A crítica literária que tem que legitimar, enfim, várias questões em torno disso. Mas, pelo menos pelo que eu tenho percebido, tem gente produzindo. O negócio essa literatura está chegando nos leitores, os leitores estão tendo acesso a essa literatura, ela está sendo divulgada, as grandes editoras elas estão tendo interesse em publicar essa literatura, ou os escritores estão procurando outras alternativas, né, outros meios mais alternativos para publicar. Enfim, eu acredito que essas questões elas não estão tão, vamos dizer assim, esquecidas, sobretudo atualmente. Mas aí, não sei se a André concorda. Eu acredito assim que não exista uma literatura de militância, né? De minorias, mas está se constituindo uma literatura que pretende representar a diversidade dentro da nossa sociedade, né? Sobretudo com relação às mulheres negras, né? Que estão ainda bem ganhando espaço agora na atualidade, estão ganhando espaço no meio literário, né? A literatura LGBT também. Ainda não existe uma literatura que trate dos direitos dessas minorias. Mas, por exemplo, quando você pega um livro como Quarto de Despejo, é muito muito cru, é um livro muito cru que trata da pobreza, que trata do que é uma favela, que trata do que é ser uma mulher negra, favelada, pobre, que passa fome. Então, é um livro que ele não precisa defender uma minoria, porque ele já é a própria minoria, ele já é a voz da própria minoria. Então, eu acredito que é nesse sentido que as minorias estão se fazendo presente dentro da nossa sociedade. E eu acredito que a literatura, ela tem sua relevância se deve também a isso, por nos mostrar essas outras realidades tão duras, né? E aí, quando a Carolina Maria de Jesus, ela fala algumas coisas para a gente, e ela é uma pessoa politizada, ela é uma mulher politizada, o que é impressionante. E ela é uma mulher que tem, uma mulher letrada, mas que, infelizmente, foi jogada num quarto de despejo da sociedade, né? Que é como ela se refere à favela.
E é isso, né? A gente tem que ler e dialogar com essas vozes que emergem das obras literárias, e não necessariamente procurar uma literatura de minorias, mas também, como o Gil falou, o que favorece o fomento de uma literatura é que ela tenha leitores. Então, leiam as coisas dos autores que interessam a vocês, né? Que trazem questões que interessam a vocês, porque vocês vão estar estimulando estimulando o desenvolvimento de uma literatura que pode estar dando voz às minorias. Verdade. Andréia, muito obrigada. A gente tem outra pergunta para vocês duas. Foi feita por Luiz. Para as duas, quais são os maiores obstáculos, institucionalizados ou não, à promoção da literatura enquanto um direito humano, visto que é um instrumento que nos dá conhecimento da nossa própria condição social e como uma possível ameaça aos poderes constituídos e a certas ideologias instituídas e generalizadas socialmente que a veem como profana. Assim, eu acho que a literatura ela não é vista como algo profano no sentido literal dessa palavra, porém como algo ameaçador, né? Porque se a literatura ela toca nessas questões humanas e ela nos faz essa ponte com o outro, ela acaba nos dando impressões e ampliando a nossa visão do mundo para que a gente saiba agir no mundo, tá? Então, o que é que acontece? Ultimamente, nós estamos vivendo uma fase em que as interpretações do que ocorrem no mundo, e aí há que se ter cuidado com a palavra ideologia, porque ela foi banalizada e hoje em dia está sendo atribuído um significado deturpado dessa palavra ideologia dentro da sociedade, né? E aí, Carol, eu penso que a gente deve formar mais leitores, primeiro, tentar formar mais leitores na educação básica, e aí eu falo como professora, que forma professores. Eu acho que nós, professores, temos essa função, é uma obrigação nossa, né? Alfabetizar os alunos dentro de um contexto de letramento literário. Então, não é só fornecer o beabá, não é só construir o beabá junto com o aluno, é construir esse beabá inserido nas práticas de letramento literário. O que torna o letramento literário um pouco inacessível para a sociedade são os nossos problemas sociais, né? E aí a gente vê um desinteresse de uma grande parcela da nossa população, sobretudo a parcela que detém o poder político e econômico, em que esse letramento literário, essa educação básica, ela chegue a todas as camadas da população, tá? Então, eu acho que, por exemplo, esse imposto do livro que eu citei agora, ele tem total correlação com essa pergunta, né? O imposto do livro que eu citei no início da palestra. Por quê? Porque é uma tentativa de fazer com que as pessoas que já não têm acesso à leitura, por exigir um certo poder aquisitivo à compra de livros, é uma tentativa de fazer com que as pessoas tenham menos acesso ainda às obras literárias. Então, o acesso à literatura, o direito à literatura, ele vem sendo garantido quase que exclusivamente pela escola. E ainda assim, geralmente, existem pessoas, geralmente não, a maioria das pessoas saem do ensino médio sem serem leitores literários, né? Então, a gente precisa de uma revisão na nossa metodologia de formação de leitores, a gente precisa de incentivo por parte dos governos, e a gente precisa mudar a mentalidade da sociedade que crê que o Brasil, um país tão rico, deve ser usufruto, né, de poucos. Infelizmente, há pessoas que creem nisso.
E assim como há pessoas que creem que o Brasil deve ser de usufruto de poucas pessoas, há os que creem que a literatura deva ser usufruto de poucos também. E aí a maioria dessas pessoas que veem a literatura, a educação, o desenvolvimento humano como uma ameaça, são as pessoas que justamente se eximiram do contato com a literatura, que se eximiram do contato com uma educação libertadora e progressista, porque elas vêm de classes sociais em que elas não precisam disso, né? Elas só precisam o quê? Da prepotência. Só isso, eu creio que eu respondi. Muito bem, Andreia. Uma bela resposta, mas verdade, né? Cheia de reflexão e que demonstra o que a gente está vivendo hoje mais do que nunca. Tempos difíceis de pandemia e de muita repressão, né? Velada ou não, está acontecendo. Professora Juliane quer falar também um pouco sobre? Eu concordo com tudo que a Andrea falou e acho, assim, eu acho que o maior inimigo mesmo dessa questão da leitura e da literatura, do acesso e tal, é a nossa histórica desvalorização que é dada assim à cultura de um modo geral no nosso país, né? Nós não valorizamos a cultura, nós não valorizamos o que é nosso. Tanto é que quase perdemos um museu aí para um incêndio por conta de negligência, né? Perdemos artefatos importantíssimos por conta de negligência com o que é cultura, né? Essa taxação dos livros, por exemplo, é mais um obstáculo, é mais uma reafirmação da desvalorização da cultura e desse pensamento de que ela é restrita, ela deve ser restrita a um determinado grupo, né? É como se os outros grupos não precisassem disso. E justamente porque a cultura, a literatura, a arte de modo geral, é vista como ameaçador, né? Como a Andrea falou. Não é essa questão do profano mesmo, não. É a questão do ameaçador, porque ele amplia, a cultura, a arte, a literatura amplia a nossa visão acerca da realidade em que a gente está vivendo, né? Aguça os nossos sentidos, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, a nossa sensibilidade, né? E para algumas pessoas isso é ameaçador, né? A gente precisa da massa cega, alienada mesmo. E a literatura não está aí para cegar ninguém, pelo contrário, ela está aí para aguçar, né, os nossos sentidos. Então, a falta de políticas públicas mostra todo o desinteresse por parte dos nossos governantes em relação à democratização, né, do acesso à educação de modo geral, da leitura, da literatura. A falta de atenção para com as bibliotecas comunitárias que sobrevivem com doações, por exemplo, né, e que fazem um papel tão legal que é justamente o de tentar aproximar as pessoas das periferias ao texto literário, né, a prática da leitura também. Então, assim, é uma série de fatores que impedem, né, esse acesso, mas contra os quais nós devemos fazer, nem que seja o mínimo, dentro do nosso alcance, dentro dos nossos limites, né? Fazer. Então, assim, uma live como essa, ó, é uma ferramenta importante para a gente tentar contribuir aí para amenizar esses problemas, né, em relação à leitura e à literatura. Gente, muito obrigada. Assim, se a gente pudesse, ficaria milhões de horas aqui escutando vocês duas. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por uma oportunidade tanto. Também. A gente realmente, do grupo, está muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite de participar. O direito está recheado de conhecimento agora com vocês. Muito obrigada. Assim, foi como Juliane falou, é paradoxal a gente ter que se humanizar, né? Mas é necessário, porque historicamente, a gente vem sendo instigada a não pensar, a não raciocinar. E essa live, né, foi uma forma de aguçar as nossas percepções sobre o mundo e sabendo que a leitura é fundamental para que a gente melhore como seres humanos. E muito obrigada, meninas. A gente tem que marcar outra live. Quando vocês puderem, a gente está à disposição de vocês.
E é só dizerem que a gente marca novamente. Muito obrigada. E o Gedu está muito feliz com a participação de vocês. Foi muito construtivo. Eu que agradeço, Carol. Mulher, eu que agradeço pelo convite. Eu anotei aqui. Eu anotei tudo que vocês falaram. Então, eu tô aqui com o caderno cheio de coisa, cheio de ideias. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos ler, vamos pensar. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo que assistiu. Obrigada por ficarem até o fim. Muito obrigada. Antônia de Souza, ela foi a que mais interagiu. Então, ela foi a parte... Te amei, mulher. Pois ela arrasou. Eu vi, ela foi a mais participativa. Eu até botei aqui os comentários dela em destaque. Muito obrigada pela sua participação, foi fundamental. Desde o início ela está aqui com a gente. Obrigada, e é isso, meninas. Muito obrigada. A Luísa, a todas as pessoas pelas perguntas e a presença de vocês. Assim que der, que vocês puderem, quando quiserem, o GEDU está de portas abertas para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Estou impactada com a inteligência de vocês duas. E assim, melhor do que eu imaginei, né? Foi perfeito. Que bom. Obrigada. Pois boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.